Bom, deixa eu só. Um minutinho. Bom, galera, é isso, hein? Tivemos algumas falhas, tivemos alguns imprevistos, né? Não calculados, mas deu certo no final, né? Então, Exato. é o seguinte, galera. Bem-vindos à nossa live, né? Tão esperada live com a Meta, o Alex, né? Planeja que dá. Hoje a gente vai falar sobre otimização de contact center, né? A gente vai trazer esse tema à tona. É um tema bastante atual e a gente vai contar aí com grandes experientes, né? Grandes nomes aí da área de call center, né? Alex, Edmar. Bom, fazer um resumo rápido aqui, né, do que é o Planeja, né? O Planeja foi criado aí na início da pandemia, meados da pandemia. A galera já bastante preocupada, distante, né? A gente já, todo mundo já estava de home office, forçado. E aí o André começou a conversar com o nosso amigo Alex, né? E aí começamos o projeto do Planeja. Inicialmente a ideia era fazer uma troca de experiências, né? E aí, trocando experiências e tal. E aí foi crescendo, convida outro, aí vamos reunir mais gente. Convida fulano para falar do tema Talimanja, e aí virou Planeja que dá oficialmente, cresceu, tomou força, né? E chegamos até aqui, né? Hoje a gente vai abordar um tema aí, otimização do central de atendimento, né? DAC, né? O DAC. O grande especialista aí dessa live vai ser o mestre Edmar, né? Eu quero conhecer mais aí, né, os skills profissionais, tempo de carreira, essas coisas. E em parceria com o nosso amigo e integrante do Planeja, o Alex, né? Ambos, nós vamos aí bater um papo aí em como a gente pode otimizar, né? E a gente tem aqui alguns temas que a gente vai abordar. Então, para começar, né, eu gostaria de saber mais aí, conhecer mais do nosso colega Edmar, né? Fala aí, Edmar, um pouquinho da Não, sua legal. Bom, experiência, né, o que te trouxe até aqui, né? primeiro, obrigado, Samuel, aí pelo convite, né? Que Acho que é isso. uma honra aí para nós da Meta participar aí desse projeto. E eu já tenho um longo tempo aí nessa área de contact center, né? Para vocês Sim. terem ideia, eu comecei a trabalhar há mais de 20 anos, tá? Na parte de instalação, planejamento, dimensionamento de centrais de atendimento, né? Então, eu Sim. comecei lá desde a área técnica, então, desde de montar realmente os DACs, né? Sim. Eu participei na época aí, a gente que é do meio, né, de contact center, na época que a Lucent veio para o Brasil, que se transformou em Avaya. Então, um pouquinho velho aí nesse mercado, né? Fazendo essas implantações e partir para a área de planejamento, na parte de dimensionamento de centrais, mas voltado mais na arquitetura para ela suportar as chamadas, né? Sim. Então, venho trabalhando aí há mais de 10 anos nessa área e recebi o convite aí para fazer parte da Meta, onde eu atuo na parte de pré-vendas, tá? Já também atuando, e agora numa área também de inovação em produtos, né? Onde a gente também cria ferramentas aí, olhando o ROI de centrais de atendimento e, claro, também ganho de nível de serviço, né? Então, esse é um pouquinho da minha experiência aí, mais de 20 anos aí de atuação no mercado.
Boa, bom, é um tempo considerável, né? Bastante tempo. É... Alecão, fala um pouco de você, cara. Opa, vamos nessa. Esses 20 anos do Ed aí, muito analista que tá chegando agora, é o que tem de idade, né? É, o Ed tem Eu isso tenho só de 26, trabalho. Velho, né? meu. Eu tenho 26. Entrega assim não, né? Bom, galera, eu sou o Alex, eu sou um dos fundadores aí do Planeja que Dá, e atualmente eu também trabalho na Meta junto com o Ed aí. Profissionalmente, eu sou um cara que caiu de paraquedas nesse universo do call center e foi um negócio que eu me encontrei, assim, para usar aquilo que a gente aprende em matemática na faculdade, né, e começar a utilizar aplicações disso na vida real, para que serve uma derivada, uma integral na vida real. Então, foi um ambiente que eu adorei, assim, são muitos números para a gente brincar. Eu estou nesse universo aí há cerca de 10 anos, e o Planeja que Dá foi uma iniciativa, assim como o Samuel comentou, que foi numa troca com alguns amigos, né, no início da pandemia. E aí, o que você sabe de planejamento? O que você sabe de MIS? Vamos trocar as informações? E o negócio foi crescendo. E, assim, foi uma experiência muito gostosa para a gente. Acho que todos cresceram bastante com essa troca. Então, acho que é isso e vamos lá. Isso aí, É vamos legal, né, nessa. Alex? Eu acho que é essa troca de experiências, né? Porque eu mesmo sou muito do segmento de central de atendimento, né? Nessa parte de ganho de TMA, né? E vocês bastante conhecimento nessa parte, mesmo de planejamento, né? Porque uma coisa influencia a outra, né? Até o Samuel falando até um pouco, desculpa aí te interromper, Que mas a gente isso, pega cara. muitos casos, cara, que a equipe faz lá o planejamento direitinho e de repente, pô, algumas curvas se acentuam, né? Ou seja, short calls, rechamadas, e muitas vezes as pessoas não sabem que isso também faz parte do dimensionamento do hardware de uma central de atendimento, né? Então, Sim, uma coisa é correlacionada à outra, né? sim, sim. E essa parte ela é interessante, né? Porque, por exemplo, né? Quando você começa lá no call center, né? Quando você entra no call center, né? Você já vê aquele monte de pessoas, né? Falando simultaneamente, né? Ligações. Normalmente era comum antes, né? Ligações. Hoje em dia tá se tornando comum mídias, né? De Isso. WhatsApp, mensagerias, né? E tal. Só que antigamente, né, acho que quando você começou no call center há 26 anos atrás, né, era aquela multidão de gente, ramais por todos os lados, gente falando e tal. E isso veio diminuindo conforme o tempo, o avanço da tecnologia, até essa questão do DAC, né, que é o seu core, somado com os skills, né, da área aí do Alex, né, que é EMAES e Big Data, né, otimizando tempo, otimizando ferramentas, né, de uso né, do pessoal de atendimento. Então acho que conforme o tempo foi passando, né, a gente foi observando grandes evoluções no call center. E hoje a gente está vivendo uma nova era, né? Por isso que o tema ele é tão atual. Já era se pensado muitos anos atrás a questão de como otimizar uma central de atendimento. E agora está se tornando cada vez mais atual porque as empresas elas querem, né, de alguma forma reduzir em quantidade e aumentar em capacidade, né? Quantidade É. de pessoas né, de alguma forma eles querem, nós queremos, né, melhorar a eficiência, reduzindo aí talvez custos, mão de obra e assim vai, né? E também, Samuel, só agregando, como melhorar a vida também do operador, né? Exatamente. Através de automações, o que a gente conseguir facilitar, porque isso a gente tem ganhos desde o início ali na ponta do operador até a ponta, no final, assim, da grana que vai entrar, o ROI e tudo. E algo interessante também, e a gente percebe muito nos projetos que nós participamos, né? Existe uma migração e a tendência voz para não voz, né? Que a gente chama mensageria mesmo. E qual é Exatamente. o desafio hoje? Você fazer com que a mensageria realmente responda às necessidades dos clientes, né? Porque eu Sim. participo de vários projetos que sempre tem aquela história, né? Tem uma área que cuida
da infraestrutura de voz e outra da infraestrutura de não voz. Aí você vê o volume de não voz crescendo exponencialmente. E o voz, que é o não voz, o WhatsApp, SMS, enfim, essas mídias. E a voz não diminui na mesma velocidade que deveria. E o que a gente percebe muito? Quando a gente começa a cruzar os dados, jogando isso em BI, o que a gente percebe é que as demandas do não voz são demandas muito mais avançadas do que no passado. O que acaba acontecendo? Essa demanda do canal de não voz vai migrar para uma chamada de voz. E ninguém olha a jornada do cliente, né, nesse sentido. Qual é o esforço que ele tem para resolver um problema dele, né? Quem nunca entrou aí num atendimento, principalmente dessas startups mais novas, né? Tem lá um bot que, na verdade, não responde nada. No final, você fala, quero falar com o humano. Aí direciona para o humano. Então, o que isso impacta, né? Exato, porque às vezes a gente vê números, poxa, tá retendo 60, 75. Será que eu estou retendo mesmo a pessoa ou estou fazendo com que ela desista do atendimento, né? Esse é um paradigma que a gente precisa quebrar, né? Estudar um pouco melhor, né? Sim, sim. E assim, por consequência, né? Acho que tá no mudo, viu, Samuel? Opa, desculpa. E aí, por consequência, né, a gente acaba, né, essa nova era aí, vamos falar aí, de mensagerias, né? O cliente também, ele não quer mais falar na voz, né? Assim, não que o cliente não queira, mas eu acho que a cultura tá mudando, né? Eu acho que hoje a cultura não é mais que o cliente tenha... Assim, vamos relacionar um pouco mais além, vamos pensar um pouco mais além. Hoje o nosso tempo, ele tá muito concorrido, né? Então a gente tem várias coisas para fazer e tal. Então acaba que a gente passa a ter menos tempo e menos vontade de falar com o operador e tal, né? E aí acaba sendo mais fácil a gente usar a nossa máquina que tem a vida inteira dentro dela, que é o nosso celular, né? Exato. Então, esse é um dos pontos até por essas mudanças, né? O que a gente vê muito é o seguinte, né, Samuel? A vida é muito corrida e você parar 10 minutos para ficar numa ligação dá aquela ansiedade, né? A diferença do não voz é que eu posso mandar uma mensagem agora, daqui a 10 minutos responder, dependendo, né, do tipo de atendimento, você consegue estender até uma hora um dia um atendimento. Você não precisa daquela instantaneidade, né? A gente já tem o nosso dia a dia corrido. Pô, parar para fazer uma voz, né, é complicado. Fora olhando também o lado nosso, né, do próprio call center, né? Exatamente. A voz, ela é sequencial. Então, um operador atende uma voz por vez. Exato. Chat, não voz, tem lá 5 sessões simultâneas. A minha produtividade é muito maior. Então, eu também consigo produzir mais, trazer ROI também para o atendimento, né? Quem é hoje, a gente também faz muitos trabalhos de retenção de URA. Eu acho estranho, toda vez que eu olho uma URA, principalmente de banco, que a gente atende alguns, e eu vejo lá uma pessoa com menos de 30 anos pedindo saldo, não é estranho, para eu não sou estranho. É estranho. Exatamente. Então, quando a gente faz o trabalho de auditoria, a gente pega alguns desvios de condutas, vamos chamar assim, nesse sentido, não faz sentido uma pessoa jovem que tem um app ligar para uma hora para pegar saldo. Exatamente. Então, tem alguns pontos de marcação que aí a gente vai entendendo como funciona o movimento, né? Exatamente. Quem nunca... Eu trabalhei muito, eu sempre estive lá em implantação de call center. A gente sabe os vícios. Aquele short call que a gente fala voluntário, tá lá, o nível de serviço tá alto, preciso reduzir meu TMA, senão meu nível de serviço vai estourar, derruba o cliente. O que vai gerar? Rechamada. Só que isso gera uma cadeia gigantesca, porque você não planejou aquela rechamada, a empresa tem o custo daquela ligação e fora o NPS do cliente, né? Imagina um cliente que fica 10 minutos numa fila, cai num operador e cai depois de 10 segundos. Qual é a percepção dele, né? É complicado, né? Exatamente. Tem isso, né? E aí também tem a questão do... assim, você usou um termo interessante que eu acho que nem todos conhecem, que é o ROI. Né? O ROI. Você quer falar um pouquinho do ROI pra gente? Sim, eu acho que essa é a palavra. Eu acho que, principalmente quando a gente passa por períodos de crise, eu acho que a gente vem passando aí no país aí desde 2013, né, em diante, a gente tem passado uns períodos muito difíceis, né? E o ROI é o retorno do investimento. Imagina o seguinte,
o quanto eu consigo economizar tomando uma ação específica. Falando do nosso segmento, o que eu trabalho muito, geralmente a gente pega centrais de atendimento que precisam reduzir o TMA. Quando você reduz o tempo do atendimento, automaticamente eu trago um ROI para a empresa. Certo. Porque eu faço com que a capacidade do operador, não só em voz, mas em interações, reduzindo isso, eu consigo trazer um retorno financeiro. Então, basicamente, hoje, o meu trabalho é justamente garimpar isso nas operações. Então, trazer o retorno do investimento que pague, né, todo o nosso trabalho e, consequentemente, também traga algum resultado para a empresa, né? Eu vou dar eu não posso abrir o nome do cliente, né? Claro. Mas eu vou dar um case aqui, eu acho que para exemplificar. Imagina você ter lá uma carteira devedora e qual é o procedimento normal? Você pega lá, carrega o mailing, dispara SMS, dispara o WhatsApp não oficial, faz uma chamada de voz para tentar cobrar uma pessoa. O que a gente identificou utilizando as nossas ferramentas de BI? Poxa, gente, será que esse pessoal aqui não tem uma parcela desses devedores que são pagamentos espontâneos? Ou seja, eu não preciso cobrar porque ele depende do serviço? Então, o que a gente descobriu, resumidamente? Que se eu não tomasse nenhuma ação, 30% daquela carteira de devedores eles pagavam, sem tomar nenhuma ação, porque ele precisa do serviço. Era só um descasamento de caixa. Então, para que eu vou fazer uma cobrança para aquela pessoa se eu já sei que ela pode pagar? Então, quando a gente trouxe esse case para uma grande empresa e mostrou, a gente falou de uma redução aqui de custo de 3 milhões ano. É um número considerável. Então, são algumas ações que aí eu acho que é o conhecimento nosso aí, o próprio Alex, com a parte de BI, trouxe alguns insights para a gente conseguir chegar nesses números, né? Então, basicamente é isso, é reduzir custo. ROI é trazer um retorno financeiro a partir de alguma inovação, né? Sim. E minimamente nesse caso, a empresa deixa de gastar 30% ali do que ela gastaria com o call center, né? E aí seu ROI já aumenta bastante. Exato. E hoje a gente sabe quanto, quem que estava assistindo a gente aí, ou vai assistir, que trabalha numa EPS, né, ou numa assessoria de cobrança, sabe quais são as margens. As margens são baixíssimas. 5% líquido tem que dar graças a Deus. Então, qualquer erro na estratégia, isso vai gerar um prejuízo para a empresa. Então, o que a gente conseguir otimizar é um resultado na veia, né? Resultado financeiro na veia, né? Eu participei de um outro projeto também, e acho bem legal também, porque a gente nunca olha também, né, geralmente a vida do operador, né? Então, o operador tem lá 10 telas, ficando alt tab toda hora, marcando no notepad algumas anotações, e ainda estão cobrando dele que ele tenha boa qualidade de atendimento, né, e reduz o TMA. Impossível. O que a gente fez? O que a gente faz? Cara, vamos entender o que é possível unificar em telas e deixar um cockpit, propriamente dito, com alguns tips, né, com alguns helps, para o próprio operador conseguir otimizar o atendimento dele. Então, reduzindo, por exemplo, teve um case que a gente conseguiu reduzir 40% do TMA, e, consequentemente, essa redução traz um ROI, né, porque eu consigo aumentar a capacidade da minha central, baseado no comportamento passado, em aproximadamente 30%, 40% também, né. Então, acho que isso que as empresas buscam hoje, né. Exatamente. E assim, né, conforme vai avançando essas questões e tal, né, vai gerando, né, novas perspectivas, né. Por exemplo, a gente tem essa visão do ROI, né, e agora a gente também tem uma outra, né, que é a vida do operador, né. Eu acho que isso era uma coisa que não era pensado antes, né, não tinha, não sei, você que tem mais experiência aí muito mais experiência do que eu acho que eu e o Alex, né. Somados. Somados. Pode falar um pouco mais assim sobre essa questão do antes, né, e de como, né, a gente vem trabalhando para melhorar essa questão da vida do operador, né, o cara que está ali na ponta executando, né. Exato, porque assim, né, a gente, você pegar no passado, né, e principalmente aqui quem é de São Paulo sabe, né, você entrava e saía de um call center no mesmo dia, era algo super normal, e ninguém pensava no operador, né, todo mundo olhava o operador como ele precisa atender no mínimo X chamadas, tem que ter o TMA baixo e o NPS alto, legal, mas e o que mudou também em troca para ele conseguir atingir os seus objetivos, né, isso não existia. Sim. A gente tem coisas assim que lá fora elas são mais comuns. Eu cheguei a fazer alguns treinamentos, para você ter ideia,
em 2010, lá fora já tinha algo, o gamification. O gamification já era algo muito bem pensado, muito bem planejado. Já tinha um portal que o operador conseguia trocar, né, os seus pontos por produtos, coisa que a gente viu a partir de 2017, aqui, 7 anos de atraso, né? Sim. E eu acho que isso vem melhorando nesse sentido. A própria infraestrutura do operador, né, também eu acho que as empresas estão investindo muito. A questão até da questão dos treinamentos também, eu acho que as ferramentas agora possibilitam isso. Vira e mexe, eu vejo, pô, soluções bem interessantes. Pô, o operador recebe uma ligação, por exemplo, ou uma interação de um cliente A. Traz o histórico desse cliente para o operador, as 5 últimas interações que ele teve, quais foram os problemas para ele chegar preparado para o atendimento, né? Porque a pior coisa para o operador, imagina assim, num estresse, o cliente ligando pela 5ª vez e o operador perguntar novamente para ele qual é o seu CPF, o básico. Ou pedir para ele digitar, pô, eu já falei 1000 vezes, já transferi da área A para a área B. Isso mata o operador. Você recebeu uma ligação por dia, beleza, mas imagina aquele que recebe o dia inteiro, uma atrás da outra, alguém reclamando de um produto que não funciona, ou um sinal que não está bom, coisas até que não são da alçada dele, ele tem que dar alguma resposta. Isso é complicado para o operador também. Eu acho que essa questão das integrações, essa questão de trazer o histórico das interações para o operador, trazer a temperatura do cliente. Eu vi um projetinho muito legal, que quando a chamada chegava, ou a interação chegava para o operador, ela veio com o termômetro. Qual é o termômetro do cliente? Até para ele poder saber qual vai ser a saudação que ele tem que fazer com aquele cliente. Termômetro, cliente muito estressado, cliente pouco estressado, cliente que está ligando, por exemplo, pela 10ª vez para a central de